pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quinta temporada do 20 Minutos com Busca Ju. Agora a gente vai falar com Maurício Palota, que é da ST Law, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a Agil. Olá, Maurício, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Como é que vai? É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa quinta temporada. Espero aí desmistificar um pouquinho sobre a nossa solução. Excelente, Maurício. E eu gostaria que você iniciasse exatamente fazendo isso. Conta um pouquinho para a gente sobre a ST Law, sobre a Agil, o que é a Agil, né? Que sigla é essa? Conta um pouquinho para a gente sobre aquilo que vocês ofertam para o mercado jurídico. Legal, eu acho que é até importante, antes de fazer isso, eu apresentar as minhas credenciais, que elas são totalmente aderentes ao que a Agil faz, né? Então, meu nome é Maurício Palota, como você já colocou, eu sou advogado por formação, né? A minha especialização são em temas relacionados com o direito do trabalho, né? A saúde ocupacional e o direito previdenciário. Aí a gente presta serviço há muitos anos para grandes empresas nesse setor. Eu também sou um dos sócios fundadores da ST Law, né, que é uma legal tech, que é fruto de uma joint venture. Né? Ela é uma joint venture de um escritório de advocacia que tem no seu DNA a tecnologia e de uma empresa, efetivamente de tecnologia, já validada no mercado, que é a GV2C. Então, a nossa empresa, né, ela é focada na criação de soluções sob medida para departamentos jurídicos internos de empresa e departamentos correlatos. O que a gente chama de departamentos correlatos? Departamento de RH, de saúde e segurança do trabalho, aqueles departamentos que se comunicam com o jurídico em última análise. E, além disso, eu sou co-criador da Agil. Né? A Agil é a nossa assistente virtual de gestão ocupacional. Então, ela é uma ferramenta bem completa que a gente desenvolveu para desaguar algumas dores que a gente pôde observar, e fruto de mais de 10 anos de experiência advogando para as empresas, nessa parte relacionada com extração de dados fornecidos pelo Ministério da Previdência, tomada de decisão automática baseada nesses dados exportados do Ministério da Previdência, automação de processos internos nas companhias para evitar que as empresas percam prazos, afinal de contas, né, sempre que existe a disponibilização de uma informação por um ente público, pode haver ou não a abertura também de uma possibilidade para tomada de alguma ação administrativa. Então, a Agil também faz automação de documento, prepara defesas administrativas a serem apresentadas no INSS. Ela também alerta para que as empresas não percam os funcionários de vista, porque isso também gera uma repercussão jurídica, que é o limbo previdenciário, que aí quem advoga na área trabalhista deve conhecer bem, e além da parte de visualização de dados, entrega de relatórios automatizados, enfim, a Agil é uma ferramenta bem completa, a gente acredita que ela tem o potencial de se tornar a principal ferramenta de gestão ocupacional do Brasil. Legal, muito bom. Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a Agil, eu gostaria, Maurício, que você contasse para a gente como é que foi o ano de 2022, quais foram as conquistas, que funcionalidades novas aí entraram no mercado. Enfim, faz uma retrospectiva para a gente sobre o ano, por favor. Não, legal. O ano de 2022 realmente foi um ano bastante atribulado. Né? No bom sentido, a gente acredita que aí fruto, né, do arrefecimento da pandemia e tudo mais, as empresas voltando, né, a sua velocidade de cruzeiro, buscando novas soluções. Então foi um ano que foi marcado pela implementação definitivamente, foi algo que começou em 2021, mas que foi implementado efetivamente em 2022, foi um projeto específico para a Sabesp, que é a companhia de saneamento aqui de São Paulo, de automação de procedimentos internos. Então, a gente criou uma ferramenta sob medida que chama POAP, que é a plataforma online de automação de publicações, que se comunica com o ERP convencional, que o Departamento Jurídico Trabalhista lá da Sabesp já utiliza, e auxilia, né, na busca dessas intimações e na distribuição internamente, né, frente ao número de processos que eles têm que administrar e também, compativelmente, o número de advogados que vão, né, gerenciar essa carteira. Então, a ferramenta ela captura esses dados públicos no Diário Oficial e distribui internamente para os advogados competentes em comunicação com o RP já existente. Então, é muito legal, um projeto que está bem sucedido há mais de um ano,
né, aí correndo, e estamos com um contrato em andamento lá com a Saber. Então, foi um projeto bem grande e que a gente tem bastante orgulho dele. Mas eu acho que assim, a cereja do bolo mesmo em 2022, o que de fato, né, tomou bastante tempo do nosso time de desenvolvimento, foi o nascimento da Gil. Por quê? Porque a Gil, ela abrange praticamente todas as áreas de expertise da Esteló. Então, extração e tratamento de dados, interpretação de dados, automação de processos decisórios, automação de documentos, armazenamento em nuvem e GED, automação de relatórios, visualização de dados, tudo isso, que são todos os componentes que a Esteló oferece, né, nas suas expertises, acabou sendo consolidado numa ferramenta única, que é a Gil. E ao contrário, né, da forma como a gente trata as demais soluções que a Esteló possui no seu portfólio, a gente entende que a Gil ela nasceu, né, para ter vida própria. Por concentrar basicamente todas as soluções, a gente entende que ela nasceu para ter vida própria. Majoritariamente, a interlocução tem sido com os departamentos de recursos humanos, áreas de saúde e segurança, como eu falei, e também os departamentos jurídicos. Ela já faz hoje, a gente já pode dizer que ela está operacional hoje para extração de dados do INSS, automatização de processos internos das empresas, gerenciamento da atuação dos responsáveis internos da empresa. Ela não permite que informações de doenças e acidentes de trabalho se percam. Ela não deixa que a empresa perca prazos administrativos de defesa, ela elabora documentos jurídicos de defesa e relatórios para tomadas de decisão de forma automática, ela alerta para a necessidade de convocação de empregados para retorno ao trabalho, para evitar aquela situação de limbo previdenciário que eu fiz menção, ela alerta para a necessidade de atualização de cadastros, para que esses empregados que se afastam também não se percam no tempo. Ela auxilia na redução dos custos ocupacionais, tais como recolhimento indevido de fundo de garantia, aumento da tributação sobre folha de pagamento, fruto da metodologia do FAP e do RAT, que são os tributos que levam em consideração a sinistralidade empresarial. Ela gerencia dados em nuvem, tudo nos termos da LGPD, enfim, é uma ferramenta bem completa, né, e poderosa. Agil, né, fruto de tudo isso que aconteceu em 2022, ela já está operacional hoje. Então, hoje ela já funciona para tudo isso que eu falei e também já tem aí um roadmap bem definido para aquilo que a gente projeta para frente. Então, acho que o destaque para 2022 foram esses dois grandes projetos que saíram do papel. Ufa, muita coisa, hein? E o que a gente pode esperar para 2023, Maurício? Olha, 2023, né? Então, pensando até no foco que uma startup, afinal de contas, a Esteló é uma startup, é uma legal tech voltada para os departamentos jurídicos e correlatos, como eu fiz menção, a gente imagina focar bastante nesse projeto da Gil, né? Porque a gente entende que a Gil, por ter a possibilidade de ter vida própria, vai demandar bastante energia da nossa empresa. E mais do que isso, né, nesse curto espaço de tempo, desde o lançamento, a gente pôde perceber a facilidade com a qual a gente tem conseguido apresentar essa solução dentro dos departamentos internos das empresas. A gente tem conseguido marcar reunião com grandes empresas dos mais variados setores e, mais do que isso, eles têm demonstrado interesse. Então, a gente tem conseguido evoluir nas tratativas de negociação, porque tem compreendido que ela realmente resolve algumas dores, né, que a gente já sabia, né, fruto da nossa advocacia tradicional, que existiam dentro desse departamento. Então, a intenção é colocar em 2023 a Gil no maior número de empresas possíveis, para que a gente tenha uma validação também prática de mercado e também, fruto dessa interação com diversos públicos diferentes, fazer os aprimoramentos que são sempre necessários em toda e qualquer ferramenta. E também, né, estamos aí atentos e já conversando com alguns parceiros e potenciais investidores para acelerar a Gil para se tornar aí a principal ferramenta de segurança e medicina do trabalho e gestão do FAP do Brasil. Então é isso que a gente projeta para 2023. Bastante coisa. Se preparem, tem muita coisa aí. O que significa Gil? Gil, a gente deu um nome para, vamos dizer assim, humanizar uma ferramenta tecnológica. Então, a gente trata ela como a assistente Gil. Ela tem uma carinha, depois, quem quiser conhecer melhor, acessa as nossas redes sociais. Ela tem uma rede própria dela, que é a @assistente-gil. Né? Então, é gestão inteligente ocupacional. Perfeito. Então, disso nasceu a Gil, né? Que, obviamente, auxilia com que as empresas deixem de ter que colocar a sua mão de obra humana
para desempenhar algumas atividades que a gente conseguiu automatizar, e fruto de alguma inteligência artificial que foi, né, imputada, basicamente, que a gente colocou a nossa inteligência de negócio jurídico dentro da ferramenta, até para que fique bem claro o que acontece no dia a dia. A Agil, ela importa as informações do site do Ministério da Previdência, informa a empresa. Eventualmente, em algumas ocasiões, isso vai demandar que aquele responsável pelo RH inpute algum dado ou algum documento na ferramenta. Isso pode gerar uma necessidade de que o médico ocupacional designado pela empresa formule um relatório médico e responda a um questionário. Essas duas pessoas respondendo de forma bem simples, ticando, né, as caixinhas, elas sem saber estão criando um documento que está sendo produzido e que vai ser entregue pronto para protocolo no INSS, para, por exemplo, contestar. A empresa não entende que é um caso de doença ocupacional ou acidente de trabalho, o INSS indevidamente considerou dessa maneira. Para que a empresa possa fazer essa defesa administrativa, ela compila esses dados, porque ao final de cada período, né, como eu disse, como ela pretende também diminuir tributação sobre folha de pagamento, ao final de cada período, de cada ano, inclusive a gente está chegando nesse momento, a partir do dia 1º de novembro, todas as empresas vão poder contestar esse fator acidentário, né, que foi calculado para suas empresas, e a Agil entrega esse relatório com os principais aspectos que devem ser considerados. Muito bom, excelente bate-papo, e toda conversa boa é assim, acaba rápido. E antes da gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade de compartilhar com vocês as nossas experiências de 2022 e a nossa projeção para 2023. Dizer que a gente aqui na STLO está convidando todo mundo para acessar o nosso site, que é o www.stlo.com.br, e também ao site exclusivo lá da Assistente Gil, que é www.assistentegil.com.br, para conhecer um pouquinho melhor das nossas soluções, em especial aqui da Assistente. A gente tem as nossas redes sociais, como eu falei, que é @stlo_oficial, e a Gil tem a dela, já que ela é uma figura própria, que é a @assistente Gil. A gente sabe que o público-alvo da Gil, especificamente, normalmente, em uma última análise, ele está fora do jurídico. O cara de recursos humanos, a pessoa de saúde e segurança. Mas também a experiência nessas tratativas que a gente tem tido, a gente tem verificado que o jurídico tem sido um fomentador da ferramenta. Por quê? Porque ela gerencia documentos e informações que também podem ser utilizadas no dia a dia do departamento, como nos processos trabalhistas, onde se discutam doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, e também com a finalidade de redução de tributação sobre folha de pagamento. Então, acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar sobre o nosso projeto aqui. Excelente. Muito obrigada, Maurício, pelo bate-papo. Obrigada a STLO por ser nossa parceira, ser parceira do Buscaju e por ter apresentado para a gente a Gil, que também já está disponível aqui no Buscaju. Então, quem quiser ter acesso, entra no Buscaju e pesquisa aí ou STLO ou Gil, que vai saber mais um pouquinho sobre essa assistente, né? Essa personalidade que a gente traz aí para o mercado. Muito obrigada, Maurício. Até a próxima, se Deus quiser.